Você não pode entrar aqui com essa roupa. A frase caiu pesada, atravessando o salão elegante como um tapa silencioso. A mulher negra ficou parada por um segundo, tentando entender se tinha ouvido direito. Olhou para o próprio corpo, vestido simples, limpo, discreto, nada vulgar, nada inadequado, nada diferente do que outras pessoas usavam ali. Ela então olhou ao redor. Um casal branco passou rindo, vestindo algo muito parecido. Mais ao fundo, uma mulher de saia curta já estava sentada à mesa. Nenhuma delas foi barrada, nenhuma delas precisou se explicar. Foi ali que algo mudou. O restaurante inteiro pareceu diminuir quando ela respirou fundo e perguntou em voz firme, sem gritar, sem ofender: "É por causa da minha roupa ou por causa da minha pele?" O burburinho cessou. Talheres pararam no ar. Olhares se cruzaram. A recepcionista engoliu seco. Aquela pergunta simples expôs algo que muita gente tenta fingir que não existe. E a partir daquele momento, ninguém mais conseguiria fingir que não ouviu. O que aquela mulher faria a seguir? Iria embora humilhada? Exigiria um gerente? Processaria o restaurante? Ou faria algo que ninguém ali esperava? Algo que mudaria o clima do lugar e colocaria carreiras, reputações e máscaras sociais em risco? Nem toda injustiça termina com aplausos. Algumas terminam com silêncio constrangedor. Outras com revelações que ninguém está preparado para enfrentar. E essa história definitivamente não teria um final óbvio. Antes de continuar, me conta, de que cidade você está assistindo agora? Eu sempre leio todos os comentários. E já se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias que incomodam, fazem pensar e mostram que dignidade não se mede pela aparência. Vamos começar a história desde o início. A mulher chegou alguns minutos antes do horário combinado. Gostava de pontualidade, não por obrigação, mas por respeito a si mesma. O restaurante era conhecido pelo luxo exagerado, pelo silêncio elegante e pelas mesas disputadas por empresários e famílias tradicionais. Ela respirou fundo antes de entrar, não por insegurança, mas por costume. Aprendeu cedo que certos ambientes exigiam preparo emocional. Assim que cruzou a porta, a recepcionista a analisou de cima a baixo. Não foi um olhar rápido, foi um cálculo. Sapato simples, vestido neutro, bolsa sem grife aparente. A mulher percebeu, mas seguiu firme. Já tinha visto aquele tipo de olhar outras vezes, em bancos, lojas, elevadores. Ainda assim, esperava que ali fosse diferente. O pedido veio seco, sem sorriso, sem explicação educada. A recepcionista bloqueou a entrada com o corpo e apontou discretamente para o vestido. Diz que havia um padrão a ser seguido. A mulher negra não levantou a voz. Apenas perguntou onde exatamente estava escrito aquele padrão, já que outras pessoas vestiam algo parecido. Alguns clientes começaram a prestar atenção. Um garçom diminuiu o passo. Um casal fingiu não ouvir, mas claramente ouvia tudo. A recepcionista ficou visivelmente desconfortável, repetindo frases prontas, sem encarar diretamente. Foi nesse instante que a mulher percebeu. Não era sobre roupa. Nunca era só sobre roupa. Ela sentiu o impulso de ir embora. Seria mais fácil, menos cansativo, mas algo a fez ficar. Talvez o cansaço de engolir situações assim a vida inteira. Talvez a certeza de que, se saísse, tudo continuaria igual. O que você faria no lugar dela? Sair em silêncio ou permanecer e encarar o desconforto? A mulher negra manteve-se parada, sem cruzar os braços, sem elevar o tom. O silêncio dela começou a pesar mais do que qualquer discussão. A recepcionista, sentindo os olhares ao redor, tentou encerrar rápido, sugerindo que ela voltasse outro dia com outra roupa. A frase saiu automática, treinada, como se já tivesse sido usada muitas vezes antes, com outras pessoas parecidas com ela. Foi então que a mulher olhou ao redor com calma. Observou mesas ocupadas, risadas altas, taças erguidas. Reparou em uma jovem branca usando um vestido quase idêntico ao seu, sentada perto da janela.
Apontou discretamente e perguntou, ainda em tom sereno, qual era a diferença entre as duas roupas. A recepcionista engoliu seco. Não respondeu. Um gerente se aproximou, atraído pelo clima estranho. Não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas percebeu que não era uma situação comum. A mulher repetiu a pergunta, agora olhando diretamente para ele. Não acusou, não gritou. Apenas pediu coerência. Aquilo deixou o gerente visivelmente desconcertado. Alguns clientes começaram a murmurar. Outros pegavam o celular, fingindo mexer mais atentos. A recepcionista tentava se justificar, falando de regras internas, enquanto o gerente percebia que qualquer resposta errada poderia virar algo maior. A mulher seguia firme, sem pressa, como quem sabe exatamente onde pisa. Ela então fez uma pergunta simples, mas que cortou o ambiente como uma lâmina. Se eu fosse outra pessoa, essa conversa estaria acontecendo? O gerente respirou fundo antes de responder. E naquele segundo, ficou claro que aquela noite estava longe de acabar bem para alguém. Você acha que ele diria a verdade ou tentaria abafar tudo? O gerente pediu que a mulher negra aguardasse um instante e se afastou alguns passos, cochichando com a recepcionista. O nervosismo dos dois era visível. Ela tentava se explicar. Ele fazia gestos rápidos, como quem tenta apagar um incêndio antes que vire um escândalo. Enquanto isso, a mulher permaneceu ali, imóvel, sentindo dezenas de olhares pesarem sobre suas costas. Algumas pessoas na fila começaram a demonstrar incômodo. Uma senhora comentou em voz baixa que aquilo era exagero. Um casal mais jovem discordou, dizendo que a situação estava estranha desde o início. O ambiente elegante do restaurante já não escondia o constrangimento coletivo. A mulher percebeu que, pela primeira vez, não estava sozinha naquela cena. O gerente voltou com um sorriso forçado, dizendo que talvez tivesse havido um mal-entendido. Ofereceu uma mesa mais afastada, quase como um favor. A mulher ouviu tudo com atenção e então perguntou se aquele tratamento também seria oferecido, caso ela não tivesse questionado. O sorriso dele vacilou. A resposta não veio. Ela então tirou o celular da bolsa, não para filmar, mas para ler uma mensagem que havia acabado de chegar. O nome que apareceu na tela fez o gerente empalidecer. Ele reconheceu imediatamente. O clima mudou em segundos, como se o poder tivesse trocado de lado sem ninguém perceber. O gerente pediu desculpas de forma mais formal e disse que precisava resolver algo interno antes de qualquer decisão. A mulher apenas assentiu, guardando o celular. Você, no lugar dela, aceitaria entrar agora ou esperaria ver até onde aquela situação iria? Porque ela decidiu esperar, e isso mudaria tudo. O gerente se afastou novamente, agora com passos apressados, e desapareceu por uma porta lateral. A recepcionista ficou parada, rígida, sem saber se pedia desculpas ou se fingia que nada havia acontecido. O silêncio era pesado. A mulher negra respirou fundo, sentindo o coração acelerar, mas manteve a postura. Ela não estava ali para causar confusão, mas também não iria se encolher. Minutos depois, um homem mais velho surgiu no salão. Terno impecável, expressão séria, olhar atento a cada detalhe. Bastou ele entrar para os funcionários mudarem de comportamento. Era o proprietário do restaurante. Ele observou a cena, ouviu um rápido resumo do gerente e então fixou os olhos na mulher, como se tentasse lembrar de onde a conhecia. Ela foi a primeira a falar. Disse calmamente que só queria jantar, mas acabou sendo barrada sem uma explicação coerente. Relatou cada detalhe, sem exageros, sem gritos. Quanto mais ela falava, mais o rosto do dono mudava. Não havia raiva, mas reconhecimento. Um tipo de surpresa que não se finge. O proprietário pediu que todos aguardassem e fez algo inesperado. Convidou a mulher negra para se sentar à mesa principal do salão.
O burburinho foi imediato. Algumas pessoas começaram a gravar discretamente, outras cochichavam. A recepcionista abaixou a cabeça. Você acha que aquilo era um pedido de desculpas ou o início de algo maior? Antes que alguém pudesse se levantar, o dono anunciou que precisava esclarecer uma situação ali mesmo, diante de todos. Disse que aquele restaurante prezava por respeito e que atitudes como a que ocorreu não refletiam seus valores. A mulher ergueu o olhar, sabendo que aquela noite ainda estava longe de acabar. O proprietário respirou fundo e revelou que a mulher não era apenas uma cliente comum. Anos antes, quando o restaurante ainda era um projeto frágil, foi ela quem acreditou, investiu e apresentou contatos decisivos. Enquanto muitos duvidavam, ela apostou. Por escolha própria, nunca fez questão de ser reconhecida ali. Preferia observar em silêncio como o lugar evoluía e como as pessoas eram tratadas. O salão ficou mudo. A recepcionista empalideceu ao entender o peso do erro. O dono explicou que aquela noite servia de alerta. Preconceito não aparece só em palavras duras, mas em decisões disfarçadas de regra. Pediu desculpas publicamente à mulher e, sem humilhações, informou que a funcionária seria afastada para treinamento sério sobre respeito e diversidade. A mulher negra agradeceu, mas deixou claro que não queria vingança. Disse que sua maior dor não foi ser barrada, e sim perceber que aquilo acontecia com frequência, só que sem testemunhas influentes por perto. Muitos clientes abaixaram os olhos. Quantas vezes presenciaram algo parecido e escolheram o silêncio? O desconforto virou reflexão coletiva. O jantar foi servido, mas ninguém parecia focado no prato. O proprietário anunciou mudanças imediatas, novas diretrizes, avaliações constantes e um canal direto para denúncias. Disse que luxo nenhum vale mais do que dignidade. A mulher sorriu de leve, não por orgulho, mas por sentir que sua voz finalmente tinha ecoado além da porta de entrada. Ao sair, ela foi aplaudida por alguns, observada em silêncio por outros. Do lado de fora, a cidade seguia igual, mas algo ali tinha mudado. E você acha que situações assim só se resolvem quando alguém importante está envolvido? Ou todos nós deveríamos agir antes que vire um espetáculo público? Deixe seu comentário aqui. E se você gosta de histórias assim, inscreva-se aqui no canal para não perder vídeos como esse. Temos muitas histórias emocionantes para contar.